Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós queremos te agradecer por mais uma vez estarmos diante da Tua presença, Senhor, para glorificar o Teu nome, para prestar um culto que só a Ti somos devedores, ó Deus. Muito obrigado pela semana de paz que nos deste, Senhor. Obrigado porque o Teu amor é constante nas nossas vidas. Muitíssimo obrigado, Pai Santo. Continuamos te pedindo ainda, Senhor, por todos aqueles que perderam entes queridos para esse Covid-19, Senhor. Tem misericórdia das famílias enlutadas. E pedimos mais uma vez, Senhor, a proteção para a Tua igreja, para o Teu povo, para o mundo, Pai. Que não sejam contaminados por esse vírus, ó Deus. Nos proteja, tenha misericórdia de nós, Senhor. Que estas vacinas vindas do Senhor, sabemos, que elas possam fazer a sua função e prevenir, ó Deus, esta doença terrível. Nos ajude, Senhor, tenha misericórdia de nós. Visite aqueles que estão com algum problema de saúde, problema financeiro, ó Deus, durante essa pandemia. Queremos colocar nossas famílias diante do Senhor, ó Pai. Colocar nossa saúde, as nossas vidas, Senhor. Abençoe a cada servo Teu. Se estão passando por alguma luta, ó Deus, estejam com eles, porque a Tua presença é tudo nas nossas vidas, Senhor. Cuida de nós, Senhor, como uma mãe carinhosa cuida dos seus filhos, ó Pai. Tenha misericórdia do Teu povo. Fala conosco através da Tua palavra, Senhor. Fala conosco através dos louvores. Tenha misericórdia de nós, ó Deus. É o que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu tenho um chamado, eu jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o Evangelho anuncia. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, se as ondas desta vida destruírem tua fé, fazendo que duvides de que em breve voltarei, volte os olhos ao passado, vê na cruz o meu sofrer. Queres provas mais do que essa? Tanto amei que a vida dei. Pensas mesmo ser tão fácil esquecer o que falei? Se na história deste mundo os meus pés já empoeirei, mesmo que uma mãe viesse do seu filho se esquecer, ainda assim não
e pronto estou a cumprir. Mas ainda que demore, ou mesmo que pareça, eu não me esqueci de ti. Virei outra vez, mas ainda que demore, ou mesmo que pareça, eu não me esqueci de ti. Virei outra vez, mas ainda que demore, ou mesmo que pareça, eu não me esqueci de ti. Virei outra vez. Eterna luz irá brilhar, iluminando o nosso lar, e cada um irá sentir o manancial deste lugar. Sim, eu espero um outro lugar, outro viver, onde meu sonho é ver Jesus e sentir seu olhar em mim. Meu coração espera, minha alma anseia, mal posso ver esse dia chegar, doce dia, quando eu estarei noutro lugar, noutro viver. No mundo não há mais prazer, prometem paz, mas vem a dor, não há alegria de viver. Vou encontrar noutro lugar. Confio em Cristo, em seu poder, em seu Espírito de amor, que gozo eterno ali terei, na glória infinda do meu Rei.
Graça e paz, irmãos, boa noite a todos. Estamos trazendo mais uma palavra do Senhor, do coração de Deus para o seu coração. Estamos aí prestes a iniciar a nossa programação, a nossa campanha de missões mundiais. Oficialmente será no mês de março, mas possivelmente tenhamos algumas comunicações, algumas informações de missões mundiais ainda neste mês de fevereiro. Os irmãos fiquem atentos, cooperem, orem, participem de missões mundiais. Pregue a palavra. A palavra de Deus é a verdade. É uma verdade que muda vidas, que muda situações. Portanto, nós precisamos confiar e pregar a palavra de Deus. Eu quero trazer uma palavra para o seu coração com o título Lições de uma Pescaria. Lições de uma Pescaria, que está baseada no texto do livro de Lucas, capítulo 5, de 1 a 11. Lucas 5, de 1 a 11. É uma pescaria. E nesta pescaria, muitas lições podemos aprender. Vamos ao texto da NVI, que diz o seguinte: Certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré, e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos, deixados ali por pescadores que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: Vá para onde as águas são mais profundas. E disse a todos: Lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: Mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. Mas, porque és tu quem está dizendo isto, vou lançar as redes. Quando o fizeram, pegaram tal quantidade de peixe que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais a seus companheiros no outro barco para que viessem ajudá-lo, e eles vieram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: Afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito. Como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Então Jesus disse a Simão: Não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Então eles arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Bonito esse texto da palavra de Deus, mais bonito ainda essa história linda que nós acabamos de ler. Se um pescador contasse esta história, diriam que era mentira, porque pescador costuma aumentar um pouco a verdade e acaba se tornando uma mentira. Mas, como Jesus estava nessa história, sabemos que tudo foi verdadeiro e tudo aconteceu para a honra e glória do Senhor. Esse foi mais um dos milagres que Jesus fez. E notem,
um dos milagres que ele usou somente a palavra. Lance as redes. Lance as redes para o outro lado. Vamos para um lado mais profundo e vamos lançar as redes. Num primeiro instante, Pedro ficou meio duvidoso, vacilante. Se fosse outra pessoa que tivesse falado aquilo, talvez ele não atendesse, porque eles pescaram a noite toda, já era de manhã ali, e eles já tinham trabalhado a noite toda e não tinham pegado nada. E o melhor horário para pegar peixe mesmo é à noite. E Jesus estava querendo que eles fossem de dia, naquela hora, que hora? 9 horas da manhã, 10 horas, não sei, mas já estava de dia, já não era mais momento para se pescar, pela lógica. Mas Deus não tem lógica, Deus não segue a lógica. Se fizer isso, ele está congelado, está engessado. Mas a lógica era para não pescar nada naquele horário. Mas Jesus disse, lance a rede. Pedro disse assim, só porque o Senhor falou, é porque o Senhor Jesus que está falando. Lógico que ele já conhecia Jesus, já viu milagres que ele já havia feito já há algum tempo atrás. Então ele falou, ó, não pescamos nada, mas sobre a tua palavra nós vamos cumprir, nós vamos obedecer. E aí ele obedeceu, afastou o barco, Jesus pregou, ensinou para o povo, né, para a multidão que estava ali, e depois ele foi um pouco mais profundo e lançou as redes. E qual não foi a surpresa de Pedro e das pessoas que estavam com ele de o barco ficar tão cheio de peixe que estava quase afundando. Teve que pedir ajuda para outro barco para vir e os dois barcos ficaram cheios, quase afundando. Como que pode ter acontecido aquilo? Pescadores experientes, pescaram a noite toda e não conseguiu nada. Vai lá, um homem que estava ensinando, pregando para a multidão, um pregador, e dá uma ordem, lance a rede ao mar. E o que Jesus entendia de pescaria? Humanamente, muito pouco. E mesmo assim, ele foi obedecido. Os seus discípulos resolveram obedecer porque era Jesus que estava pedindo e foi bom eles terem obedecido. Muitas vezes a gente fica relutante em obedecer alguma coisa que vem de Deus ou de Jesus, mas não devemos relutar, mesmo que pareça fora de lógica, mesmo que pareça meio que sem sentido, mas para Deus faz todo sentido. Tudo tem sentido quando é Deus, quando é Jesus que está mandando, comandando, está ensinando e orientando. Por isso que vale a pena confiar em Jesus, vale a pena obedecer aquilo que Jesus está dizendo, mesmo que você não entenda, mesmo que você até não concorde. Pedro estava ali e não estava concordando muito lá no fundo, porque ele era pescador e sabia que não ia adiantar humanamente falando. Mas aí, como era Jesus, então aconteceu aquele grande milagre. Então eu quero pensar com vocês nesta noite, meus irmãos, sobre as lições que podemos aprender desta pescaria. O tema é lições de uma pescaria. Então nesta pescaria aqui nós aprendemos muitas lições. A primeira é lutando com as próprias forças. Aprendemos que quando lutamos com as nossas próprias forças, pode ser que nós não vamos muito longe, ou não vamos conseguir aquilo que queremos.
Os pescadores estavam no mar. O que eles queriam? Peixe. Queriam pescar a noite toda pescando. Pescadores profissionais, o que eles querem? Trazer peixe, vender, ganhar o seu pão de cada dia. Vai lá um carpinteiro, pregador, e fala para eles, não é bem assim, não pescou a noite toda, mas vocês vão conseguir agora. Então, lutando com as próprias forças. Essa é a primeira lição que nós aprendemos nessa pescaria, que não deu muito certo. A noite inteira. O texto diz que foi a noite inteira, então foi muito tempo pescando. E não pegaram nada. Estavam ali de manhã lavando as redes, preparando talvez para a noite seguinte tentar novamente. E lutaram. E eu imagino o esforço deles para trabalharem, mesmo que sozinhos, para buscar o pão de cada dia. Mas o que eu quero ressaltar nesse primeiro ponto é lutando com as próprias forças, meus irmãos, é que muitas vezes a gente está fazendo as coisas certas, estamos ali dentro do barco fazendo o quê? Pescando, fazendo a coisa certa, e às vezes o nosso objetivo não é alcançado, porque estamos somente com as nossas próprias forças. Nós cremos em Jesus o tempo todo. Então por que quando está numa situação difícil, a gente até coloca em xeque a nossa fé em Jesus? Tem pessoas que são assim, creem o tempo todo, quando está tudo bem, mas quando vem uma prova, quando vem uma situação difícil, quando bate o desânimo, as pessoas acabam meio que duvidando da sua fé, duvidando até de Deus. Por que não aconteceu quando eu mais estou precisando? Sabe o que é? Que você está lutando com as suas próprias forças. Você está indo no seu próprio braço, indo sozinho. E muitas vezes é assim, nós queremos ir sozinhos mesmo. Há situações na vida que a gente, não, eu vou com a cara e coragem, eu vou sozinho. E vai, e tenta, e joga a rede, e tenta a noite toda e não consegue nada. Sozinhos, podemos pescar pouco, ou quase nada, ou nada. Mas é preciso repensar. Nessa pescaria a gente viu a primeira fase dela que não deu em nada, porque os pescadores estavam indo com as suas próprias forças. Pensa bem, reflita, será que você não está chegando no seu objetivo, não está conquistando o que você quer, o que você precisa? É porque você está indo sozinho? Você tem orado? Você tem buscado a palavra de Deus? Você tem pedido orientação para Deus? Você tem colocado Jesus no seu barco? Você tem obedecido aquilo que Jesus tem mandado para você? Pensa bem se você não está indo para a pescaria sozinho, lutando aí com o mar com você, e aí o mar não está para peixe, você volta desanimado, meio que triste. Mas pensa se você orou antes, se você teve orientação de Deus, se você leu a palavra, se você sentiu Deus falar com você. As nossas decisões, irmãos, para elas terem sucesso, para elas serem vitoriosas, nós precisamos fazer sempre essa pergunta: Deus está nesse negócio? Deus está nessa situação? Deus aprova? Eu já pedi aprovação para Deus? Deus está no controle? Essas perguntas que nós temos que fazer para não ficarmos sozinhos, nos debatendo no mar lá e sem conseguir nada. Pensa bem. Agora o segundo ponto que é uma lição que nós aprendemos nesta pescaria é que agora você vai lutando sob forças superiores, ou seja, você está lutando com uma força superior com você. Você não está sozinho agora nesse barco. Esse mar agora está sob comando de Jesus. E agora ele vai dar ordem para o cardume de peixes, para onde ele deve estar.
e as redes serão lançadas e a pescaria será excelente. Agora, lutando com forças superiores, não contra, mas a favor, junto, ela te ajudando. Então, juntos nós vamos mais longe. A primeira qualidade que eu quero aí destacar de Pedro foi a obediência. Ele foi muito obediente, foi uma atitude muito sábia. Não importa se ele não estava acreditando muito, se ele viu que tecnicamente não era o melhor horário, não era por aí, mas mesmo assim ele foi, ele obedeceu. Obediência a Deus, obediência a Jesus é tudo na vida. Nós precisamos entender que o que Jesus e o que Deus está pedindo não é algo fora do comum, não é tão difícil assim. Olha o que Jesus estava pedindo para Pedro, para ele voltar, afastar um pouquinho mais o barco e ir lá para as águas um pouquinho mais profundas e lançar a rede novamente. Era difícil? Foi o que eles fizeram a noite toda, lançando, puxando. Faz isso mais uma vez. Não era tão difícil. Então o que Deus está pedindo para você nem sempre é difícil. Mesmo que seja, faça, obedeça. Obediência é tudo. Jesus, quando ele passou a estar no controle, no comando da vida daqueles pescadores, dos discípulos, o que aconteceu? Resultados positivos. Enquanto eles estavam lutando com as próprias forças, lutaram e não conseguiram nada. Vieram para a praia apenas para lavar as redes e tentar novamente numa próxima oportunidade. Mas com Jesus no controle, Jesus direciona para o lugar certo. Jesus coloca a sua mão e as coisas dão certo. Quando nós permitimos que isso aconteça, porque Deus também respeita o nosso livre-arbítrio. E aí ele pede a nossa autorização. E aí, se nós obedecermos como Pedro obedeceu, com certeza os resultados serão positivos. Quando você estiver cansado, desanimado, mesmo assim, crê em Jesus, faça o que ele te mandar. A nossa fé é que nos mantém vivos, irmãos. Use essa pouca fé que você às vezes fica desanimado e acaba diminuindo a sua fé. Use essa fé, mesmo que pequena, mas use. A fé, como Jesus já exemplificou, se tivermos fé como um grão de mostarda pequenininha, moveremos montanhas. Então, mesmo que a sua fé seja pequena, você pode movimentar montanhas. Então, quando você também estiver desesperançado, algumas coisas que não deram muito certo para você, creia em Jesus. Resultados maiores virão. Não se prenda ao que aconteceu. Se você desanimou por alguém que te decepcionou, por alguém que te traiu, por alguém que fez coisa errada para te derrubar, olha, creia em Jesus. Não olhe para estas coisas. Olha para Jesus. Obedeça, mesmo que ele fale para você, dê a outra face. Dá a outra face. Se ele fala perdoa, perdoa. Mas o importante é você lutar sob forças superiores. Não vá sozinho. Nunca fique sozinho, não se sinta sozinho. Você não está sozinho, Deus está com você. Deixe Ele tomar controle da sua vida, deixe Ele te direcionar. Antes de tomar as grandes decisões da sua vida, você tem orado? Você tem pedido orientação para Deus? É isso que nós temos que fazer. Somos servos do Senhor. Estamos na companhia de Deus, aquele que pode fazer maravilhas na nossa vida, muitos milagres. E agora a gente não vai obedecer? Temos que obedecer. Lutamos sozinhos com as nossas próprias forças. Fomos a lugar nenhum ou andamos muito pouco. Mas agora, quando nós estamos lutando
com forças superiores, com Deus e Jesus ao nosso lado, a situação é diferente. Aí o mar vai estar para peixe, sim. Uma outra lição que nós aprendemos desta pescaria, a terceira, é a cooperação das pessoas que estão conosco, pessoas como nós. Nós não podemos desprezar, nós não somos uma ilha, não vivemos sozinhos, nós precisamos da ajuda das pessoas e precisamos ajudar as pessoas. Essa lição é importante porque depois que os discípulos haviam recebido esse grande milagre, eles pediram ajuda. O milagre foi tão grande, mas tão grande que precisou de pessoas como eles para transportar o milagre, para ajudar a levar este milagre para o mercado, para vender e para poder ganhar o pão de cada dia. Creio que aquela pescaria ali, eles pescaram peixe para o mês inteiro, para 2 barcos ficarem a ponto de afundar, é porque foram muitos peixes. O milagre foi grande. O milagre foi grande. E foi importante aquela cooperação, porque se os 2 barcos cheios já estavam quase afundando, um só, imagine, poderia ter afundado, né? Mas o que chama atenção é para a cooperação de pessoas como nós. Quem eram aqueles outros pescadores que estavam no barco? Eram pessoas como eles, eram pescadores. Também não pegaram nada, o barco estava vazio. E aí precisou chamar outros para ajudar. Pessoas como nós podem nos ajudar. Assim como nós, como pecadores, falhos, humanos, podemos ajudar outros. É uma lição preciosa que aprendemos dessa pescaria. Precisamos da ajuda de pessoas, precisamos da ajuda de familiares. Não despreze seus familiares, porque a gente não sabe, uma hora a gente precisa. Cuidado com discussões, com briga em família, porque tem uma hora que você pode precisar deles, eles precisarem de você. Então, você pode ajudar e ser ajudado por familiares, você pode ser ajudado por amigos, você pode ser ajudado por irmãos, você pode ser ajudado por colegas de trabalho. E é tão bom. Eu estou ajudando 2 colegas lá, não eu exatamente, mas eu indiquei para uma pessoa que me ajudou na aposentadoria e eu estou retribuindo. E vou falar o nome dele, o irmão Moisés indicou uma pessoa que me ajudou na aposentadoria. E foi tão bom, fez tão bem para mim, foi um milagre que eu também indiquei outros 2 colegas que estão num processo difícil e parece que vai sair. Então, cooperação de pessoas como nós é importante. Precisamos da ajuda das pessoas. Deus usa pessoas para nos ajudar. Então, não despreze ninguém. Mesmo que você tenha uma posição mais elevada, cumprimente a todos, o faxineiro, o porteiro, o segurança, as pessoas mais humildes, eles também são pessoas como nós, têm família, têm problemas, têm dívidas, e não custa nada dar um bom dia, perguntar se está tudo bem, aconselhar. Uma vez, só um parênteses aqui, já faz muito tempo, ajudei uma faxineira que estava com um problema difícil de relacionamento com seu marido. Eu poderia falar assim, não, eu sou o pastor das minhas ovelhas lá, não tem nada que ajudar você. Você é uma funcionária da empresa aqui, você é faxineira, eu sou o supervisor, eu poderia... Mas que nada, irmão. Falei, agora eu não posso falar, mas tá o horário assim, fala do seu problema e eu vou orar por você. E foi isso, teve um horário lá que foi... Ela conversou, pediu aconselhamento, pediu ajuda, ajudei no aconselhamento, orei com ela. E depois ela mudou, ela estava com medo de mudar do setor dela, né, que iam mandar ela embora. Ela acabou mudando para outro setor, mas como promoção, olha
Olha que situação, que bonito. Ela foi mudada para um outro setor, mas com uma promoção, e depois eu não fiquei mais sabendo dela porque ela mudou de setor. Mas eu fiz a minha parte, eu ajudei ali. E é tão importante a gente ajudar alguém sem saber quem é, que posição aquela pessoa ocupa. Uma vez também, conversando com um gerente, ele é quase diretor, é superintendente, e conversando com ele sobre o evangelho, sobre o filho dele e tal, e até chorou lá, e era quase diretor, né? E falando do amor de Deus, falando, o filho dele chamava André, eu falei, na Bíblia tem um André, e aí por aí a gente começou a conversar. E aí tem pessoas que estão ao nosso redor, que, independente do cargo, se é rico ou se é pobre, não importa. Se Deus der a oportunidade de você ajudar alguém, ajude. Porque as pessoas também podem nos ajudar. Quantos exemplos não poderia trazer aqui de pessoas que me ajudaram, que me levantaram, que no momento de desânimo estavam ali comigo, me animando. Então isso é muito importante. As pessoas fazem parte da nossa vida. Deus coloca pessoas na nossa vida para nos ajudar, né? Tem alguns até que aparecem, sei que não é de Deus, mas aparecem alguns aí que querem nos prejudicar, mas a gente sabe de onde vem e amém. Por isso nós temos que levar a nossa vida, não olhar para essas coisas. Pessoas nos enganam, pessoas frustram, pessoas mentem, pessoas pecam, pessoas fazem coisa errada, mas nós não podemos nos desanimar por causa disso. Cooperação de pessoas, olha a lição que nós aprendemos hoje, nesse ponto, e com a pescaria, é que as pessoas precisam de ajuda. Você pode estar precisando de ajuda nesse momento. Você pode ajudar alguém. Se alguém te pedir ajuda, não negue, porque amanhã Deus vai te ajudar. E geralmente não é a mesma pessoa. Deus levanta outros para te ajudar. Eu já tive experiência disso daí também, de que não é a pessoa que eu ajudei que me ajuda, são outras. Mas é Deus trabalhando, é cooperação de pessoas que Deus coloca na nossa vida. Então, creia nisso, que podemos aprender com a cooperação. Um outro ponto, irmão, sobre a lição da pescaria, ação e gratidão devem andar juntas. Ação e gratidão devem andar juntas. Ou gratidão e ação devem andar juntas. Depois que Pedro viu aquele milagre, ele caiu de joelhos aos pés de Jesus. Parece aquela mulher pecadora que todos estavam querendo atirar pedras, ela de joelho ali. E eu vi Pedro mais ou menos como ela ali naquela situação em que ele teve um misto, né? Uma mistura ali de gratidão com adoração. Não sabia até onde era adoração, onde era gratidão, porque ele caiu de joelhos ali e até disse para Jesus, Jesus, afasta de mim, que eu sou um pecador. Ele reconheceu a pequenez dele, reconheceu os erros dele, que ele era pecador, ele não estava nem se sentindo bem, porque ele viu a presença de Deus ali. Ele viu o próprio Deus, o Deus encarnado, Jesus. E ele não se aguentou, ele teve que adorar, ele teve que ajoelhar, ele teve que ser humilde, de falar, afasta de mim, Senhor, que eu sou um pecador. Parece com aquela passagem de Isaías, que ai de mim, porque Deus está aqui. E assim nós devemos sentir também quando estivermos na presença de Deus, com gratidão, com adoração, com reconhecimento de pecados, de erros e confessar diante de Deus nossos pecados.
A gratidão de Pedro foi acima do esperado. Uma pessoa normal poderia falar, muito obrigado, hein, então, tchau. Mas ele não, ele se derramou, irmãos. Ele caiu de quatro, literalmente de quatro, aos pés de Jesus ali. Então a gratidão veio em forma de ação. Não simplesmente agradeça de palavras. Se você puder fazer alguma coisa por aquela pessoa que te ajudou, faça. Se não puder, ajude outro. Isso pode se chamar uma corrente do bem. Corrente do bem, você ajuda alguém, alguém te ajuda, e aí vai se tornando uma corrente, todos se ajudando. E então não fique só a gratidão só de palavras, mas a gratidão juntamente com a ação. Que bonito que é quando isto acontece. Ainda dentro de ação e gratidão, meus irmãos, eu senti o Pedro ali pedindo perdão. Afasta de mim, Senhor, como se ele estivesse dizendo, eu sou pecador, me perdoa. Eu não sou igual ao Senhor, eu sou pecador, o Senhor é puro, é limpo, o Senhor é Deus. E eu sou um pecador, eu duvidei da tua palavra. Você falou para jogar rede pro mar, e eu internamente eu duvidei, Senhor, e agora eu vi que o Senhor tinha razão, o Senhor é Deus, e é como se ele estivesse ali pedindo perdão, Senhor, por ter duvidado, perdão pela minha fé tão pequena, mas ele estava ali disposto a mudar o pensamento, a mudar a atitude. Alguém que caiu de quatro diante de Jesus é alguém que está querendo mudar de vida, mudar o pensamento, ser outra pessoa, uma pessoa melhor, uma pessoa que ajude as outras pessoas, uma pessoa capaz de perdoar uma outra pessoa. E houve uma mudança grande na vida de Pedro, tanto é que a próxima lição demonstra isso, de que houve uma mudança completa da vida de Pedro e daqueles que estavam com ele, porque Jesus estava com um propósito em tudo aquilo ali. E a quinta lição é cumprindo uma missão. Jesus tinha que deixar uma missão para os seus discípulos. A continuidade do cristianismo, da pregação do evangelho, dependia de pessoas. Jesus, daí mais um tempo, iria ser crucificado, ia ressuscitar, ia subir para os céus. Mas a missão teria que continuar. E Jesus escolheu quem? Os seus discípulos. Pecadores, iletrados, rudes, mas foi esse que ele escolheu. São pessoas comuns, pessoas como eu, como você, são pessoas assim que Deus escolhe para uma missão. Então nunca se ache pequeno demais para a missão que Deus lhe der, para a missão que Jesus quer que você faça. Qual era a missão? A missão ali era ser pescadores de homens, largar a pescaria de peixe no mar para ir pescar preciosidades, pescar homens, evangelizar, ser cooperador de Deus, cooperar na transformação de vidas pecadoras destruídas e seriam alcançadas pelo Evangelho, o Evangelho salvífico de Jesus. E aí o que eles fizeram? Atitude, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Deixaram tudo. Deixaram as redes, deixaram o barco e foram seguir a Jesus. E esse tudo, vamos entender que foi tudo. Tem missionários que largam tudo mesmo e vão para esta missão, para cumprir aquilo que Jesus quer que eles façam. Então essa lição nós aprendemos também nessa pescaria, cumprindo uma missão. Agora eu faço uma pergunta para você. O que você precisa deixar para ser pescador de homens? O que você precisa deixar? Tem alguma coisa na sua vida que não
permite você ser pescador de homens, impede você de ser um evangelista, de ser um missionário, de ser um pregador, de orar por missões, de fazer missões, de contribuir por missões. O que você precisa deixar para ser pescador de homens? O que você precisa deixar para cumprir a sua missão? Tem alguma coisa na sua vida que precisa ser mudada? Caia de joelhos como Pedro caiu diante de Jesus, peça perdão, mude a sua vida, tenha atitude, ação, mude, transforme a sua vida, deixa Deus mudar internamente a sua vida, deixar você preparado para pescar homens. A palavra que você tem pregado não tem feito efeito em ninguém, você não tem sido pescador de homens, você não tem ajudado ninguém, muda essa postura. Reconheça quem você é e que você precisa mais de Deus, você precisa de Jesus na sua vida mais intensamente, mais do que tem sido. Essa é uma pescaria maravilhosa que nós aprendemos muitas lições que nós aprendemos nesta pescaria e nesta noite, meus irmãos. Então, pare de lutar com as próprias forças. Lute sob as forças superiores, com a ajuda de Deus. Coopere com pessoas e peça a cooperação das pessoas. Tenha sempre uma atitude de gratidão, não somente palavras, mas atitudes de gratidão. E cumpra a sua missão, não deixe de cumprir a sua missão. Assim como Jesus foi enfático em falar para os discípulos, lance as suas redes para pescar peixe. Hoje Jesus está sendo enfático também para dizer assim, lance as suas redes para pescar homens, pescar pessoas. Pescar pessoas é falar do amor de Deus, é falar do que Deus tem feito na sua vida, a transformação que Ele fez e que está fazendo, continua fazendo diariamente. Aprenda essas lições valiosas desta pescaria milagrosa. Faça a sua parte, obedeça aquilo que Deus está falando para você. Seja um servo obediente à palavra de Deus e seja pescador de homens. Que Deus abençoe a sua vida e o seu ministério. Amém. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós queremos te agradecer por este culto que ora se encerra. Obrigado, Deus, pelos louvores que faz tão bem ao Senhor, que engrandece o teu nome, mas, Senhor, que também faz tão bem aos nossos corações. Obrigado pela tua palavra é a verdade. Obrigado pela mensagem, pelos ensinamentos que a tua palavra nos dá, Senhor. Obrigado por esses ensinos preciosos dessa pescaria maravilhosa. Essa pescaria que ficou na memória. Lições de uma pescaria. Que lições maravilhosas, Pai. Muito obrigado. Faça de nós, Senhor, pescadores de homens, que possamos ser luz, sal da terra e luz do mundo, onde quer que estejamos, para falar do teu amor, para fazer essa pescaria maravilhosa, para que pessoas venham render-se aos teus pés, confessar Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas, ó Deus. Abençoe e cuide de nós, cuide do teu povo, da nossa querida IBM, Senhor. Nos abençoe, nos exorte também, Senhor. Nos conforte, nos console com o teu Espírito Santo. Tenha misericórdia de nós e nos dê a paz, ó Deus. São essas bênçãos que eu te peço, eu te agradeço, no nome de Jesus. Amém. Amém. Agora que o amor de Deus, nosso Pai, a graça redentora de Jesus Cristo, Filho amado, e as consolações do Espírito Santo permaneçam com esta igreja e com todo o povo do Senhor espalhado pela terra, hoje e para todos sempre. Amém. Amém. Vão na paz, meus irmãos, tenham uma ótima semana na presença do Senhor. Amém. Amém.
minha fé não está firmada nas coisas que podes